A partir de agora a gente passa a conversar com o pastor Gilson Feitosa, da Primeira Igreja Batista do município Monteiro. E o tema que nós passamos a desenvolver a partir de agora é depressão. Nós temos escutado bastante se falar sobre o mal do século, como a grande mídia costuma colocar, e algumas pessoas questionando bastante depressão e a relação com Deus. Ou seja, depressão seria falta de Deus no coração das pessoas? Pastor Gilson, com a palavra, satisfação em tê-lo conosco. Satisfação é minha, Edivaldo Reis, estar participando deste programa Sem Censura e de um tema muito importante e de algo que, digamos assim, no nosso século hoje, o século XXI, é considerado uma das mais graves doenças, que podemos dizer assim, conhecida dentro da medicina, da ciência, quando leva para o lado como uma doença. Mas, na verdade, eu vejo, pelo que eu examino na palavra de Deus, a depressão, na verdade, é uma falta de Deus. Por exemplo, cientificamente hoje é reconhecido que a depressão é uma doença da alma. E a alma não pode ser tratada com um tratamento natural, como a medicina trata de uma enfermidade física, Então, se é da alma, só Deus que pode trazer a cura. Por isso, por exemplo, Jesus mesmo ele faz um convite, lá em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, ele diz: "Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para a vossa alma." Talvez você me pergunte, mas eu vejo pessoas que são crentes com depressão. Olha, a depressão, em uma minoria de casos, ela pode ser causada por um problema mental. Isso pode acontecer. Mas fora disso, o que eu vejo é, na verdade, uma falta de Deus nas pessoas, falta de confiança, mesmo se dizendo crente, uma falta de confiança. Porque outra coisa que é certo na depressão, quando se examina, investiga, as pessoas sempre, a depressão vem de um antes que aconteceu, uma perda. Geralmente, quando se examina alguém com depressão, ela teve uma perda antes, uma perda financeira, uma perda de saúde, uma perda de um relacionamento, de um casamento, de um namoro, de um noivado, de bens, alguma coisa que essa pessoa perdeu. E o seu ego não se satisfaz com isso, nem busca a Deus com confiança, então entra em depressão. Porque eu creio, porque se Cristo, ele é o psicólogo dos psicólogos, a sua palavra, ele diz: "A minha paz eu vos dou." Ele diz: "Olha, o meu reino é de paz e alegria." Então, tudo que nós vemos na Bíblia, ela nos fortalece para que jamais venhamos ter uma depressão, de maneira nenhuma. Eu não creio que isso seja algo de uma doença física para ser tratada com remédio, precisa ser tratada com Deus. Homens de Deus, líderes religiosos, inclusive recentemente, não sei exatamente há quanto tempo, mas nós verificamos que pastores cometendo suicídio. Qual a explicação, o seu ponto de vista em relação a isso? Um líder religioso que leva a palavra até as pessoas e de repente cair nessa fraqueza. Foi falta de Deus também, pastor? Olha, eu digo com certeza é falta de confiança em Deus. Falta de confiança em Deus. Problemas todos nós temos. E o trabalho ministerial, pastoral, não é muito fácil, porque a gente lida com problemas. A gente recebe constantemente pessoas de diversidades de problemas na sua vida. E isso muitas vezes a gente quer acarretar para nós. E não pode isso de maneira nenhuma. Se Deus é o meu descanso, é a minha fortaleza. Olha, existe na Bíblia 365 vezes registrado a expressão "não temas", não tenha medo. Por quê? Será que isso é coincidência ou providência de Deus? Para nos alertar, para nos encorajar, onde cada dia do ano
tem uma expressão bíblica nos encorajando a não ter medo. Não quero condenar nenhum líder religioso, seja pastor, seja padre, seja qualquer ele que por algum motivo se suicidou ou entrou em depressão. Não quero julgá-lo, mas uma coisa eu digo clara pelo que eu entendo da palavra de Deus: ele faltou confiar em Deus. Faltou confiar em Deus. Qual a mensagem, então, para as pessoas que estão enfrentando problemas? Recentemente, nós tivemos as informações através da mídia, pastor, de uma depressão do humorista Whindersson Nunes, um jovem que está ganhando muito dinheiro, né, que está alcançando muito sucesso, seus shows em média R$120 mil por mês, mas de repente ele disse que sentia um grande vazio. Participava do show, fazia as pessoas rirem, mas de repente estava ele lá novamente enfrentando esse problema. Há um vazio no coração do ser humano que ele só pode ser preenchido por Deus. Jamais os bens materiais, as riquezas, o status da vida de um ser humano vai preencher. Por exemplo, o maior índice de suicídio no planeta Terra está nos países europeus e no Japão. São os lugares mais ricos do mundo, onde tem de tudo, não falta nada para as pessoas. E por que o índice de suicídio nesses países é maior do que países que podemos dizer que vivem na miséria, como nós conhecemos muitos países da África, aqui na América Central mesmo, e até aqui na América do Sul, no nosso meio, em muitos lugares aqui no nosso Brasil, e não tem esse índice de suicídio tão grande? Porque Jesus disse que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se o homem, se o ser humano, ele não buscar, não tiver um mínimo de encontro com Deus, para que Deus preencha o seu coração, a sua alma, ele vai estar sempre vazio e vai frustrar-se pelas coisas materiais que ele tem. Por isso que muitos entram em depressão e muitos se suicidam, tirando a vida, porque não encontrou a paz que ele queria nas coisas desse mundo. Ok, então, pastor, agradecer sua participação conosco e só para lhe ouvir novamente. Então, na sua opinião, o ponto de vista do pastor Gilson Feitosa, Igreja Batista do município Monteiro, depressão, na verdade, falta de Deus. Falta de Deus, né? Não vou dizer para muitos casos que a pessoa não tem Deus de jeito nenhum. Muitos não têm de jeito nenhum Deus. Mas até muitos, como você citou aí, perguntou a respeito de pastores, isso, líderes religiosos que entram em depressão, é a falta de confiança em Deus. É uma perda. Ele perde alguma coisa e então entra em depressão e até se suicida. Quem realmente coloca Deus no coração, faz como Davi disse, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo nenhum, porque Deus é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, a nossa segurança. Se Ele é o Todo-Poderoso e Ele diz que está comigo e acampa os seus anjos ao meu redor, eu vou ter medo de quê? Eu vou entrar em depressão querendo me suicidar? Eu recebi foi a vida eterna, eu quero viver para sempre. E obrigado.